Olá, pessoal, meu nome é Roberta Almeida. Oi, pessoal, meu nome é Tainá Coutinho. E somos do Jus Desesperante. Uhul! É você, mulher. Estamos aqui hoje com uma convidada mega especial, porque todo mundo que senta aqui já é especial, entrega tudo, entrega conhecimento, entrega experiência. E hoje nós trouxemos uma advogada que eu já falei com ela aqui, um pouquinho antes de você chegar. Falei com ela bem assim, eu fico acompanhando ela, a Tássia, né, que é sócia. E esses dias eu encontrei com ela na Justiça do Trabalho, ela tava sentada do meu lado, eu fiquei, nossa, ela tá aqui. Olha, é uma figura pública, gente. Eu sou tiete de vocês. Gente, a doutora Letícia se apresenta pra gente. Peraí. A gente tem um presentinho pra você. Muito obrigada. Seja bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. Bem, vou me apresentar. Eu já sei que é a caneca, porque eu já vi o podcast outra vez, linda. Bem, meu nome é Letícia. Né, eu sou advogada trabalhista, apesar do nosso escritório hoje atuar em outras áreas, eu fico responsável pela área trabalhista. Especificamente, assim, para atuação no Tribunal Superior do Trabalho, no Supremo Tribunal Federal, então a nossa atuação hoje é muito voltada para Brasília. E é isso, já saí da jovem advocacia esse ano, comecei a pagar a anuidade completa, então assim, fiquem felizes aí quem é jovem advogado, né, que tá pagando ainda a anuidade mais com barata. Desconto, Eu falo isso, acabei de falar isso no episódio anterior. Jovem advogado tem que saber os benefícios que tem, né? Porque, nossa, eu não paguei com a anuidade. Tá, mas você requereu o descontinho, soube do desconto. Então, procure aí saber dos descontos, das coisas, porque tem muito benefício, né, Letícia? Com certeza. Letícia, eu já tive a oportunidade de falar isso, eu sou grande admiradora do seu trabalho, da doutora Tássia, já estamos tietando vocês desde o início para poder vir aqui participar com a gente desse podcast. Então, muito obrigada pela sua participação, tô muito feliz mesmo. E se apresente pra gente, conta um pouquinho da sua jornada aí na advocacia, da sua área de atuação, fica à vontade. Tá bom, bem... quando a gente fala assim, né, de vamos falar da nossa história, são tantas coisas que nos levam a chegar até aqui, né, mas eu acho que eu posso começar dizendo que eu nem queria fazer direito quando eu comecei a fazer direito, né, eu queria, na verdade, ser pilota de avião. Olha! Só que eu tenho 1,50 m, então eu não ia conseguir mesmo, por questão de altura, e tive que mudar, então, os rumos da minha vida. Sério? Né? Mas tem isso mesmo? Precisa. Então... Tadinha. Na época, eu queria fazer engenharia química, né? Que eu gostava muito de matemática, física, química, né? Só que meu pai é da área do direito, então... Talvez tenha sido obrigada a começar a fazer direito. Ele brincava, ele falava, mas se você gosta tanto de matemática, você pode fazer direito tributário, né? Então... Alguma coisa do direito. Alguma coisa do direito. Caí no direito. E assim, hoje fico muito feliz, porque de fato, durante a faculdade me encontrei, realmente me apaixonei pelo direito. Hoje eu falo, meu Deus, se eu tivesse ido fazer outra coisa, talvez não fosse tão feliz. Realmente amo o direito. E durante a faculdade não pensava em fazer a área trabalhista. Eu acho até que por essa questão do meu pai ser da área trabalhista, eu falava, não, quero fazer outra coisa, não quero que as pessoas achem que o caminho que eu vou, né, caminhar é devido a alguém, eu quero brilhar sozinha. Sim. E então, durante a faculdade, fui monitora de direito de sucessões, direito das obrigações, eu amava direito civil, fiz OAB em direito civil. Só que quando eu comecei a advogar como associada num escritório aqui de Vitória, a vaga era civil e trabalhista. Eu lá vai eu para o direito trabalhista. E acabou que odiei advogar na justiça comum. Eu sei que você advoga na justiça comum, mas realmente, assim, vi que não era o meu lugar. E me apaixonei pelo direito do trabalho. Então, desde desse primeiro contato, né, com a advocacia, eu realmente me apaixonei pelo direito do trabalho e tô aí até hoje. Mas você começou como associada. Isso, como associada. Aí você fez um pouquinho de civil, um pouco de trabalhista, teve contato com outras áreas. Tive. Você acha importante que o jovem advogado tenha um contato assim? Às vezes o jovem advogado sai da faculdade, gostei muito de direito penal, quero ser criminalista. Mas você acha importante que ele tenha contato na prática com as outras áreas? Olha, eu acho que isso é muito importante como tudo na nossa vida, né? É muito difícil você dizer que você não gosta de algo que você nunca experimentou. Então,
eu acho que isso foi fundamental na minha carreira, né? Se eu não tivesse tido esse contato com o direito do trabalho, talvez eu estaria até hoje no mundo civil, porque era o único mundo que eu ia conhecer. Entendi. Então, eu acho que isso é fundamental. E essa questão de, a advocacia, você tem que ser específico, se especializar. Eu acho que você tem que se especializar a partir do momento em que você entendeu que aquela área é para você. Né? Agora, um jovem advogado que acabou de sair da faculdade, você exigir que ele já tenha uma área e que aquela é a área que ele tem que seguir pro resto da vida, né? Fica complicado. Mas isso aconteceu comigo, sabia? Eu saí da faculdade e falei assim, eu tenho que ser advogado especialista. Meu marido tá até que não deixa mentir. Eu saí da faculdade, eu nem tinha saído ainda, eu tava em dezembro, abri uma pós de Direito de Ciências Penais, e na época eu gostava muito de penal, eu falei, vou fazer porque eu vou ser criminalista. Entrei na pós, gente, só enfeita a minha sala aquele diploma. Assim, obviamente fiz amizades, estudei, acho que estudo nunca é vão, mas assim, a dica que a gente sempre dá aqui, né, Roberta? Jovem advogado, não se desespere para investir logo numa pós. Experimente, né, entre ali na prática, porque eu acho que é importante você conhecer primeiro para ver se você vai gostar daquilo ali, para depois se especializar. Eu acho que isso é extremamente importante. Mas antes de deixar a Roberta falar, eu só queria pegar um ponto que eu me identifiquei muito da questão do seu pai. Não sei nem se você gosta muito de falar disso, mas é porque eu já tratei isso aqui. O meu esposo também é advogado, e quando eu me formei, ele já tinha um escritório consolidado, então ligavam muito a minha trajetória profissional à dele. Tainá só tá advogando porque dele, Tainá só tá fazendo isso porque dele. E você disse que seu pai é da área trabalhista, né? Você acredita que as pessoas ainda fazem essa comparação? Você se incomoda com isso? Você trabalha com seu pai? Hoje eu não me incomodo. Na verdade, eu aprendi, eu acho que a idade e a experiência vai trazendo coisas, né, que fazem a gente aprender. Na verdade, eu aprendi a ser grata por todo o caminho que ele construiu até hoje, e, obviamente, isso tem reflexos na minha vida profissional. A gente não trabalha juntos, a gente até tem parceria em alguns casos, porque, na verdade, ele aposentou, ele era desembargador do TRT, entendi. Se aposentou, então hoje ele tá naquela advocacia mais faço o que eu quero, né, e tudo. Então, a gente tem algumas parcerias juntas, e eu sei que muitas pessoas, às vezes, olham o escritório e acham, mas ela conseguiu chegar ali por conta, né, do pai. Só que, na verdade, assim, é o que eu falo, até o público que me procura e procura ele são completamente diferentes, sabe? Assim, então, eu acho que isso é muito bom, principalmente na área acadêmica. Então, eu conheço várias pessoas, professores e tudo, por conta dele. E eu acho que toda a experiência que nossos pais passaram é super válida. Eu espero que eu possa abrir esse caminho para os meus filhos também. Sim. Antes que eu achava o que seria ruim. Sim. Na verdade, eu acho que a gente tem que honrar isso, né? Sim. Se eu tenho um caminho que foi aberto, por que não ir por ele, né? Por que eu vou fechar? Exatamente. Sendo que foi construído com tanto trabalho e suor, né? Mas, assim, eu sei que tem pessoas ainda que acham isso, e é até engraçado, porque eu concluí o mestrado recentemente, e uma pessoa me mandou uma mensagem no direct e disse, nossa, que legal, parabéns por você ter finalizado o mestrado, mas assim, com uma ajuda do seu pai, né, fica mais fácil. E eu fico, gente, aonde a pessoa achou que eu tive ajuda para escrever minha dissertação, sabe? Isso não faz o menor sentido. Sim, mas, eu sinto muito, eu sentia, na verdade, hoje eu olho exatamente como você, assim, as pessoas me falam, o seu caminho foi mais fácil, eu falo, sim. Antigamente eu falava, não, como você tá achando isso pra mim? Mas hoje, com a maturidade, igual você falou, eu reconheço sim. Por quê? Porque eu tinha alguém a quem recorrer, pedir uma ajuda, pedir um socorro, perguntar, nossa, é assim que se faz? E sim, e eu tento trazer isso um pouco pro trabalho dentro da UAB Jovem, sabe? Enquanto presidente, ou mesmo até como membro, eu tento falar com eles, olha, se vocês tiverem qualquer dúvida, chama aqui no grupo, porque eu vou poder tentar dar o apoio. Tem outras pessoas aqui que eu tive isso, facilita muito, né, você ter alguém. Sim. Mas isso não quer dizer que o nosso sucesso, eu digo isso por mim e por você, porque eu me identifiquei com essa parte, que o nosso sucesso é derivado de outra pessoa. Então, não se sinta assim. Não mesmo. Porque, com certeza, quantos pais a gente vê aí com sucesso que os filhos não seguem o mesmo caminho. Então, mesmo que a sua trajetória, a minha trajetória foi mais fácil, porque eu acho que a gente ter alguém a quem recorrer, apoio, né? Ter apoio, não quer dizer que o nosso sucesso se baseie no sucesso de outra pessoa. Sim. Então, assim, parabéns pela história e me identifiquei. Sim, vou falar uma coisa que minha mãe sempre me disse. Ela falava, minha filha, você tem o dom e o dão.
Então, não adianta ter o dom, né, de ter alguém ali, né, que passou à frente, te dá o apoio e tudo, se você não se dedica, se você não vai atrás, se você não tem garra. Então, assim, você pode, às vezes, até conseguir dar um oi, né, chegar em algum lugar por conta disso. Mas você só fica, né, por conta de você. Então, isso me fez largar um pouco essa noia que eu tinha na minha cabeça, né? E falar, não, tá tudo bem, e hoje estou muito grata. Legal. E Letícia, como que foi o início da caminhada? Porque foi como vocês falaram, né? Tem dores que só vocês sabem, né? Que tem essa questão de, porque teve ajuda de fulano, de ciclano, enfim. Mas tem dores que é só a gente que quando tá passando a situação sabe. E pra você, então, isso foi uma dor. E como que você desenvolveu, como que você conseguiu lidar com isso? Na verdade, eu abri o meu próprio escritório, foi em 2020. Então, eu me formei no final de 2017, até 2020 eu passei por diversos escritórios. Então, eu trabalhei em 4. Dava 6 meses, eu procurava outra vaga e ia para outro lugar. Letícia, por quê? De alguma forma, eu não me sentia realizada. Apesar de ter amado todos os escritórios onde eu trabalhei, sou ainda parceira de todos eles, alguns, inclusive, um deles específico é cliente do nosso escritório. E só que assim, eu não me sentia realizada. E eu, por um momento, eu achei que a culpa era da advocacia, né? E não, talvez, da minha vontade de empreender, né? Eu acho que tudo é perfil. Às vezes tem gente que me pergunta assim, mas você acha que eu devo sair do escritório? Eu falo, olha, eu não posso te dizer o que você tem que fazer, é perfil. Tem gente, quantos advogados que são muito bem-sucedidos que são associados de escritório. Então, assim, eu acho que é perfil. Então, no meio da pandemia, eu já estava trabalhando em São Paulo, no escritório em São Paulo. Eu decidi que eu ia sair. Eu falei, não, é agora. Na época eu estava com 26 anos. Eu falei, tenho 26 anos, não tenho filho, não tenho marido, estou morando com a minha mãe. Quer saber? Vou sair, porque se não for agora, vai ser quando? Né? Se esse era o meu desejo. E foi isso. E aí eu decidi abrir o escritório, foi em julho de 2020, né? Com todo mundo fechado, lockdown. Eu falei, cara, vai dar certo, não importa se é pandemia, se não é, se for para ser, vai ser, se não for, também não tenho ego de dizer não deu certo e vou voltar a ser associada, empregada, enfim, né, então, agora com essa questão, assim, que você disse, né, dessa questão da relação com o meu pai e tudo, na verdade, ele me ajudou, vamos dizer assim, com muito conhecimento. Como ele é professor, eu me lembro, assim, da gente criança, e ele usava a gente, às vezes, para conversar sobre direito. Então, isso foi algo que eu nasci ouvindo. E só que no escritório mesmo, eu literalmente, assim, não tive qualquer tipo de ajuda. Até porque ele nem era advogado, né? Então, assim, não tem nem experiência para te passar disso. Exato. Acho que é mais o direito material, assim, né? Isso, exato. Então, assim, foi tudo na cara dura mesmo, para aprender como gerir, se desconectar um pouco dessa ideia de segurança, porque eu sou de uma família em que são servidores públicos. Eu não tenho empreendedor. O mais perto de empreendedor que tem na minha família, inclusive tios, são médicos. Né? Então, assim, eu tinha muito essa ideia de eu preciso ter segurança. Né? Então, eu falava, durante a faculdade, que eu conheci meu namorado na época na faculdade, eu falava pra ele, não, pra mim, sucesso vai ser quando eu tiver salário, 13º e férias. Isso vai ser a vida ideal pra mim. Ticket de alimentação. Ticket de alimentação, exatamente. Gente, meu sonho era... Gente, sério, informação nada útil, mas meu sonho era ter um emprego que me desse ticket de alimentação. Mal sabia eu que eu não sirvo pra ser empregada, assim, não sirvo. Exato. Eu nasci pra empreender, pra trabalhar como autônoma, pra jogar aos ventos, assim, meu trabalho e sair falando. E eu falava, eu vou pagar meu próprio ticket. Não, exatamente, tipo exatamente. Mas era bom, a época que eu recebia ticket era bom. Mas essa questão, assim, realmente tive que aprender no dia a dia mesmo. A Sociedade com a Taça, ela foi só na metade de 2021. Então, você abriu primeiro sozinha? Sozinha. Então, na verdade, a gente se juntou por estratégia mesmo, porque a gente percebeu, já, né, tendo parcerias juntas, que os mesmos clientes já estavam pedindo proposta para as duas. Então, peraí, tem algo errado aí. Então, vamos nos juntar, vamos unir forças. Né? Então, só que foi isso. A Giovana, que é minha sócia, que tá aqui, né, assistindo, ela foi minha estagiária desde essa época que eu abri o escritório. Então, foi assim, realmente uma luta no dia a dia, aprendendo
a como gerir um escritório, né? Como captar clientes, como me portar como agora, enfim, dona de um escritório, né? Então, acho que foi isso. Legal, assim, praticamente tem 3 anos, né, que você abriu seu próprio escritório e pelo que a gente acompanhou, né, eu fui pesquisar a sua vida, né, no Instagram, pesquisa de campo no Instagram, pesquisa de campo, eu fui ver que você tem uma atuação muito forte, você consegue ter uma advocacia muito nichada, muito especializada. Quando você saiu, já abriu seu escritório, você já abriu ele como um escritório especializado ou você ainda pegou um pouco de tudo, assim? Como é que foi essa questão de realmente nichar e falar, olha, eu sou especialista? Não, eu nichei. Então, eu me formei no final de 2017. Em 2020, né, na metade de 2020, quando eu decidi sair, eu já sabia exatamente aquilo que eu queria fazer. Então, desde mais ou menos março daquele ano, eu já comecei a falar para as pessoas que eu fazia recurso de revista, que eu atuava no TST, que eu podia fazer sustentação oral se alguém quisesse, né? Então, eu já fui me preparando antes de pedir demissão. Inclusive, durante esse momento em que eu estava trabalhando lá, levei clientes pro escritório por conta disso que eu ficava, né, falando, olha, eu faço recurso de revista, recurso de revista pra você que é da área civil, é tipo recurso especial. Não, mas isso aí pelo menos eu ainda tô sabendo. Então, foi assim, e de uma hora pra outra, foi isso, eu resolvi chutar o pé na porta mesmo, falar, agora eu vou pedir demissão, e comecei. E como que veio essa vontade, esse dom, porque eu acho que é dom também, de ser professora? Hoje você dá aula, né? Você dá aula pra faculdade? Em pós-graduação. Pós-graduação, bacana. Chique, tá vendo? E na área do direito do trabalho. Sim. Bacana. E como que veio essa chave, assim, gosto de dar aula, porque, como eu falei, é um dom, nem todo mundo sabe passar o conhecimento, tem essa didática, né? E como que veio isso pra você? Cara, eu sempre amei dar aula. Então, assim, na época da escola eu era monitora, eu juntava os amiguinhos e falava, vou tirar dúvida. É dom. Eu sempre gostei. Então, assim, pra mim, talvez fosse a única certeza da minha vida, assim, independente do que eu fosse fazer, eu ia ensinar os outros a fazer aquilo que eu tava fazendo. Então, é isso, assim, sou apaixonada, de verdade. Gosto muito. Eu tenho meio que isso também de professora, assim, não dou aula, eu ainda acho, assim, tenho aquele friozinho na barriga de achar que eu não tô preparada ainda, apesar de dar muita palestra e tudo mais, mas eu ainda tenho um pouquinho de pé atrás de falar, não, vou ingressar na área acadêmica mesmo, mas assim, eu sempre tive isso de dar aula, eu gostava de juntar meus primos, dava aula pra eles, né, fazia o caderninho, fazia tudo, eu acho que assim, é uma profissão que infelizmente não é valorizada como deveria, mas hoje com o mundo, isso eu tô falando assim, escola, faculdade, a gente vê, realmente, eu sei porque eu tenho um exemplo em casa, é uma profissão muito, muito bonita, de muita honra. Ninguém é nada sem um professor, né? Eu não sou médico, não sou advogado, não sou nada sem ter um professor. Mas que com o mundo digital, a gente teve uma oportunidade de expansão dessa profissão, né, assim, e a gente vê que está sendo melhor remunerado, porque hoje você pode ser um excelente professor, ter um conhecimento bom para passar e ser muito bem remunerado com isso no mundo digital. Sim. A gente estava conversando aqui que você também é infoprodutora, né, você também tem um produto, conta pra gente do que é esse produto, como é que surgiu essa vontade, essa oportunidade. Tá, perfeito. Bem, antes de falar sobre isso, eu quero dizer para todo mundo, né, que eu sou a pessoa mais low profile que vocês podem conhecer. Então, para mim, usar as redes sociais foi algo que foi com muito custo. E foi entendendo a necessidade disso na minha advocacia, né? Na profissão mesmo. Então, às vezes tem muita gente que não começa porque fala, mas eu não gosto disso, não gosto de expor a minha vida e tudo. Mas a gente tem que entender, né, que a rede social é um negócio e a gente tem que correr atrás de tudo aquilo que faz a nossa advocacia decolar. Então, se a rede social é uma delas, então vamos embora. E essa questão de dar aula nas pós-graduações que hoje eu faço parte, surgiram em razão do Instagram, né? Então, quando eu comecei a usar o Instagram, e eu comecei a ver que estavam ali, olha, tem gente lançando curso, né, e tudo. Isso ainda lá em 2020, início de 2021. Falei, bem, então se estão fazendo, por que eu não vou fazer? Então, de uma forma muito amadora,
né? Lancei curso de recursos trabalhistas, lancei mentoria de recursos de revista, fui lançando mentorias, enfim. E hoje em dia eu tenho uma mentoria para advogados, então a gente, na verdade, não é uma mentoria de gestão de escritório, é uma mentoria que eu digo que é gestão de vida. Né? Porque eu trabalho com as mentoradas, né? Hoje são todas mulheres. Então, mentalidade, comportamento, gestão de tempo, né? Imagem pessoal, posicionamento. Então, são várias questões que envolvem, eu falo, a vida, não é o escritório. Vai muito além. Quando falam assim, preciso de gestão de escritório, eu falo, então procura a Tássia, porque ela tem uma mentoria específica disso. Né? Então, hoje eu tenho essa mentoria. Mas volta e meia a gente dá, até com a Tássia, que ela tem um Entenda Seu Direito, a gente dá imersões, cursos. É bem variado, assim. Entendi. Então, é mais uma mentoria. Você meio que pega, assim, na mão da pessoa pra direcionar. Acho que é até um trabalho mais profundo que só um curso, né? Do que só uma aula. Eu acho que mentoria hoje, às vezes as pessoas ouvem e acham que é uma coisa básica, né? Mas não é. Eu acho que é bem, bem profunda mesmo. Bem legal isso. Já tem interesse, inclusive. Já vou chamar no direct aqui, pedir o link. Já arrasta pra cima, né? Já arrasta pra cima. Inclusive, depois tem algum link, alguma coisa? Não tá aberto agora, não tá... mas me sigam lá no Instagram, Vai estar aqui na legenda, não tá aberto, tá vendo? Fila de espera, amor. Isso aí, já vou entrar na fila. Isso aí, eu tenho acompanhado, eu acompanho as duas, inclusive eu já comprei alguns cursos da Tássia. Ano passado eu iniciei uma faculdade de compliance justamente porque eu fiquei muito interessada nesse conteúdo. Faculdade? Não, desculpa, pós-graduação em compliance. Você tá fazendo outra faculdade. Não. A mulher não para, assim, 50 coisas no dia. Eu falei, não é possível que você tá fazendo outra faculdade. Pois é, e quando você se inspira em alguém, né, você, além de consumir o produto, você quer ficar boa tanto quanto, né, se inspira. Realmente, eu acompanho vocês, e por isso que eu te disse que a gente estava tentando trazer vocês aqui desde o início, porque realmente o conteúdo de vocês é muito importante. Foi como eu falei com a convidada anterior. Às vezes o jovem advogado que está assistindo aqui pode imaginar assim, nossa, recurso, um negócio muito longe, né? Mas não, você resolveu se especializar, e o que você fez assim? Porque você poderia ter especializado em direito do trabalho, mas não, você propaga isso de recurso de revista, que é outro patamar. Como que foi isso? Você viu no mercado essa necessidade? Olha, não tem advogados especializados em recurso de revista? Ou era uma coisa que você já gostava de fazer? Como que foi isso? Na verdade, nesse primeiro escritório onde eu trabalhei, que eu descobri que as pessoas não sabiam fazer recurso de revista e não sabiam atuar no Tribunal Superior do Trabalho. Então, naquela época, eu fui para Brasília fazer um curso para poder aprender, né, a atuar no TST, a fazer o recurso de revista. Mas, na época, a minha intenção era só realmente prestar o melhor trabalho possível para o escritório onde eu estava trabalhando. Eu não pensava em oferecer isso como um serviço. Né? Então, isso foi algo gradual. Então, à medida que eu fui, de fato, me especializando, e até os escritórios onde eu trabalhei foram me vendo como uma pessoa especialista naquilo, e era engraçado que, às vezes, os sócios, eles vinham me perguntar, e eu ficava, mas, gente, como é que ele tem 40 anos, 20 anos de profissão, tá vindo me perguntar alguma coisa? Quem sou eu pra dizer pra ele, sabe? E aí, eu fui vendo que, não, peraí, realmente, eu me especializei nisso, então, acho que eu tenho que vender isso, né? E se é nisso que eu sou boa, então vamos lá. E tinha mercado, né? Porque as pessoas, de fato, não sabem fazer. A lei da oferta e da demanda, né? Exatamente. E na sua mentoria, você ensina também essa atuação. Aí a gente tem a mentoria de recurso de revista. Entendi. São dois produtos diferentes. Isso. Entendi. É legal. E o seu escritório só faz isso? Não. Esse é o nosso principal produto. Entendi. Então, você tem uma prateleira de produtos, né? Exato. Então, assim, hoje no escritório a gente tem empresas que são clientes mensais, né? E a gente tem reclamantes também. Mas o nosso principal foco é realmente a atuação no Tribunal Superior do Trabalho. E é legal, sabe? Porque a gente que estuda, assim, eu tenho estudado, tô fazendo um curso, né, de gestão de negócio mesmo. E ela ensina muito sobre isso, de você criar a sua prateleira de produtos. Às vezes a gente fala assim, eu sou advogado de família. Sabe, assim, não tem nem o que falar. É muito amplo. Sim. Às vezes a pessoa, ela tá precisando de um serviço tão específico que talvez ela não vai te ver como referência por você dizer que é advogado de família. Sim. E eu tô começando a ver isso nesse curso e achei interessante que você falou, é um dos nossos produtos. Por quê? Porque, obviamente, eu
Vou repetir aqui, gente. Todo episódio a gente fala isso. Sair da faculdade, vou criar uma prateleira de produto. Não, meu filho. Você não vai fazer. Você vai trabalhar. Você vai trabalhar, ganhar dinheiro, pelo menos pagar anuidade, né? Você não vai criar uma prateleira. Só faça divórcio extrajudicial, pacto judicial. Não, você não vai fazer isso. Desculpa te falar. Desculpa. A não ser que, assim, obviamente temos exceções, mas, assim, a regra geral não é essa, entendeu? Vai fazer muito atrás de voo. Vai fazer atrás de voo, vai Sim. fazer consumidor, vai fazer divórcio, cheio de filho, pensão atrasada, você vai fazer tudo, multa de trânsito, entendeu? Só que, a partir de um tempo, é importante que você estabeleça não só um nicho, né? Antigamente assim, uns 2 anos atrás, estabeleça seu nicho, se especialize no nicho. Hoje em dia, a gente já tem isso de ser especialista em um produto, em um subnicho, né? Sim. E sabe o que eu achei legal? Que, principalmente jovem advogado, né? Você é quase uma jovem advogada, vamos ser sinceros. Me sinto assim. Você não teve medo de apostar numa coisa, sabe? Lá em cima, assim, recurso. Tô lá no TST, tô fazendo sustentação oral. E, tipo, o jovem advogado treme a base quando fala, né? Sustentação oral. Sim. Como é que foi isso, assim? Como quando você fez sua primeira, você falou, olha, isso que eu quero fazer, gostei, me preparei. Como é que foi? Porque você começou do topo, né, amor? Vamos ser sinceras, né? A minha primeira sustentação oral foi na faculdade ainda. Eu tava no 4º período e foi aqui no Tribunal Regional do Trabalho. Como assim? Os estagiários, a gente movimentou o TRT, eu estagiava lá na época, porque a gente queria mais dias de férias. A gente era obrigado a tirar 15 dias durante o recesso e tinha 15 dias durante o ano. E a gente falou, não, o recesso é de vocês, a gente quer o recesso mais 30 dias. E nós brigamos por isso, pegamos a assinatura de todo mundo lá no TRT, passamos de vara em vara, falamos, queremos 30 dias de férias. E chegou, a gente fez processo administrativo, teve a decisão monocrática, né, do presidente, a gente foi pro pleno depois, e quando foi pro pleno, quem vai sustentar? Na época, todo mundo olhou um pro outro e falou, bem, Letícia é filha do desembargador, ninguém vai mandar ela embora. Então, bota a Letícia aí pra sustentar, né? Serviu pra alguma coisa. E foi uma experiência, assim, muito bacana, apesar de... hoje em dia eu vejo o quanto eu realmente me senti realizada, né? Que eu sustentei e a procuradora do trabalho que tava lá no pleno me chamando de doutora. E eu, gente, tô me chamando de doutora, que vaso. Causaram lá na sustentação. Vocês estão vendo, né? Estagiário move o mundo, tá? Vocês ficam com esse negócio de não querer aumentar a bolsa do estágio aí, que vocês vão ver como é que vocês vão trabalhar. Poder judiciário. Exatamente. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato. Então, assim, não sei, talvez por ter feito isso de uma forma tão genuína, assim, né, sem tanta pressão na época da faculdade. Amor, eu ia estar com muita pressão. Nossa, a pressão ia estar aqui explodindo, a panela já ia estar... Mas é porque não tinha muito risco, né? Qual era o risco? Ficar sem férias. Ficar sem férias. Então, assim, foi uma experiência bacana. E aí, quando eu me formei, e aí muita gente tem preconceito, né, em relação à questão de usar migalhas, de os correspondentes, essas coisas, mas eu me inscrevi. Né? Eu falei, bem, eu preciso de experiência, preciso aprender, então vou aprender com os processos aqui do escritório e com o que vier. Sim. Né? E a primeira coisa que apareceu pra eu fazer no Migalhas foi uma sustentação oral no TRT. Uau, caraca. Eu falei, gente, então vambora, porque eu já fiz uma vez. Deve ser igual aquilo que eu fiz lá, não deve ter muito mistério. Igual o pessoal lá no Migalhas. Você tem prática? Sim, claro, já fiz. E a diferença é que dessa vez eu sou legítima, eu posso ser chamada de doutora. E fui fazer, então assim, pra mim, e deu tudo certo, graças a Deus, então eu nunca tive problema com relação a fazer sustentação oral. E aí, quando surgiu essa possibilidade, né, de abrir o escritório com atuação no TST, isso foi algo, assim, natural. Eu nunca vi isso como algo como um problema. Mas eu entendo que existem muitas pessoas que têm, né? Mas, assim como eu tenho inseguranças em outras partes da minha vida. E eu tenho inseguranças, mas que eu trabalho para poder melhorar. Então, eu acho que, assim, quem tem insegurança não pode parar por conta disso, sabe? Se eu não consigo fazer, então eu vou lá, vou sentar, vou ver como os outros fazem. É igual quando eu comecei a fazer audiência. A minha primeira audiência, eu fiquei tão nervosa que eu esqueci meu carro no fórum. Gente, a minha cara fazer um negócio desse. Aqui, o Felipe tava falando isso hoje na reunião.
Mas não foi porque ele ficou nervoso, não, entendeu? Que elas expus aqui o negócio que eu tenho. Ele meio que perdeu mesmo, entendeu? O carro, esqueceu o carro, foi embora pra casa. No outro dia teve que voltar pra procurar o carro. E pra mim foi porque eu fiquei muito nervosa mesmo e esqueci completamente. Me ofereceram carona, eu falei quero, e quando eu cheguei em casa, meu Deus, meu carro tá lá no fora. E foi isso. E como que eu aprendi a fazer audiência? Indo assistir, eu chegava mais cedo, na época tinha audiência 8 horas da manhã. Antes de ir pro escritório, eu ia lá assistir, ficava vendo como que os advogados faziam. Então, eu acho que assim, tudo que a gente tem insegurança na vida, a gente tem como resolver, sabe? É com garra, determinação e muito estudo que a gente consegue. É só não paralisar, né? Exatamente. Porque o medo, quando ele te paralisa, aí que é o problema. Você ter medo... Eu tenho certeza que hoje, se você for lá no STF, sei lá no TST, você vai sentir um friozinho na barriga, Claro. o medo de dar errado, o medo de você falar alguma coisa, porque você não tá num dia bom. Porque o medo, ele sempre vai existir. Acho que quando parar de existir... Não sei, acho que perde a graça também, né? Acho É verdade. que perde a graça, você tem que estar preparada. Eu digo que na advocacia, se você perde o frio na barriga, então é melhor você sair da advocacia, porque significa que aquele processo não significa mais nada pra você. E a partir do momento que o problema do seu cliente não significa nada pra você, é melhor você fazer outra coisa. Então, o frio na barriga sempre vai existir. Uma coisa é o medo que te paralisa, outra coisa é você ter o frio na barriga de preocupação. E eu acho que é super normal, a gente não pode confundir as coisas, né? E você acaba... Rapidinho, desculpa. É tão bonitinha essa covinha dela. Né? Eu tô toda hora olhando assim, achando tão bonitinha. Agora que ela riu, eu falei, é muito gracinha. bonitinha. 4, tem muitos aqui. Deixa eu... Aqui também, a hora que ela... Não, eu tinha uma amiga que tinha na faculdade. Sabe o que eu fazia? Aquele conteúdo também inútil, mas eu Sabe o que achava fazia? lindo. Eu passava lápis de olho. E ficava assim, ó, tirava o grosso. E aqui também, que eu acho lindo fudinho no queixo. Aí eu passava assim, fazia assim, saía. Ou às vezes colocava uma pinta aqui, ó, e saía. Nossa, eu tô com uma pinta aqui natural, né? Espinha. Então, enfim, voltamos. Vai. Voltamos. Você tava falando alguma coisa aí sobre... Agora eu não me perdi. Não, imagina. Você tava falando que às vezes você... pegou aquela habilidade que você tinha de sustentação e tudo mais e focou naquilo ali. E nem sempre você tem habilidade em outras coisas, né, na sua vida. Isso é muito importante. Estava conversando com a Tainá antes da gente começar a gravar sobre uma coisa que eu ouvi essa semana que mexeu muito comigo. Quando a gente já tá divulgando, a gente acha que é bom, muito bom, né, em alguma coisa, nicha ali sua área de atuação e fica bom naquilo ali, de certa forma. E aí eu ouvi uma pessoa que fez uma avaliação sobre um trabalho, né? E ela falou bem assim, Roberta, eu já percebi que você é muito boa nisso e nisso e nisso. Você é maravilhosa. Só que eu não vou explorar o que você é boa. Eu vou explorar o que você não é boa. E aquilo mexeu na minha cabeça. Eu falei, gente, mas qual a necessidade? Deixa quieta aqui, sabe? Com que eu sou boa? Eu sou boa nisso aqui. E aí veio essa questão de sair da zona de conforto. Ela mexeu num negócio, assim, muito importante. E eu tenho esse hábito de, quando me desafia, um negócio fica mais interessante. E isso é verdade. Eu estava muito, assim, focada em eu sou boa nisso aqui e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas e se eu for melhor aqui? E eu não consigo pegar nada e ser mais ou menos, sabe? E isso me desafiou muito. Né, essa questão de você falar que eu sou muito boa, né, nessa situação e isso é verdade. Às vezes a gente corre muito daquilo que a gente não tem facilidade, não é a expertise. Eu tenho essa consciência de que eu sou melhor fazendo isso e isso, mas me desafiaram aqui porque sabe que eu posso extrair alguma coisa desse lado também, sabe? E como que foi assim pra você? Porque quem é início de carreira, com certeza quem tá assistindo isso daí, que tá começando, que tá estudando, pensa, sustentação oral, era o meu pavor, audiência. Às vezes, em momentos assim que se comentava sobre audiências na faculdade, eu falava, meu Deus, quando eu começar a ir pra fazer audiência, eu vou surtar. Esse meu medo. Eu já era diferente, eu já queria. Não, o meu maior medo era a audiência. Era o meu maior medo, e a gente já contou aqui, minha primeira audiência foi uma audiência trabalhista, e eu não sabia onde sentar. Ela chamou a gente, falei assim, vou esperar a doutora da outra parte sentar, que onde ela sentar, o que sobrar eu sento e tá tudo certo. E foi assim, esse era o meu maior medo. E aí foi nisso que eu procurei ficar boa.
Hoje eu adoro fazer audiência. Adoro fazer audiência. E, como eu tava falando, né? Do jovem advogado olhar pra falar assim, a nossa sustentação oral, um recurso de revista, é um negócio assim, muito distante, né? O que você tem pra falar pra esses advogados que acham que chegar onde você chegou e atua hoje é algo assim, inacessível? Que eu não posso ficar, por exemplo, tem muitas pessoas que têm dificuldade na fala, na comunicação, de ir pro Instagram, fazer um vídeo. E aí, como é que eu vou chegar na frente do desembargador, de um juiz, e sustentar e despachar? Como que você vê isso e qual a dica que você pode dar para esses jovens estudantes de direito? Cara, eu acho que como tudo na vida, sabe? Se você não se sente bom para fazer, você precisa se preparar para aquilo. Então, eu não consigo, eu tenho dificuldade em me expor e falar com as pessoas. Então, trabalhe isso, seja em terapia, seja em reunião em grupo, seja na jovem advocacia. Seja fazendo também, né? Porque a você prática... tem que fazer. Esses dias atrás eu até postei, é engraçado, tipo, nada a ver. Mas eu postei nos meus stories falando assim, reflexões que eu estou tirando com o CrossFit, porque eu comecei CrossFit tem 1 mês, e eu talvez seja a pior pessoa do box, entendeu? Não consigo fazer absolutamente nada, mas imagina se eu chegasse lá e falasse, pô, não consigo subir a corda, não consigo me segurar na barra, não consigo levantar a barra no chão com peso, porque pra mim a barra já é pesada. Gente, Então, eu poderia ter deixado de ir no primeiro dia, mas como tudo na minha vida, eu sempre faço dessa forma, sabe? Se eu não tô boa hoje, eu vou ficar. Então... A gente pode fazer isso com qualquer coisa. E eu fui assim também com vôlei, gente. Eu sempre falo, eu não sou a melhor do mundo hoje. Mas eu já consigo bater na bola, já consigo, né, jogar direitinho, jogar um campeonato. Já ganhei medalha. Campeonato interno, mas já ganhei. E antes eu não sabia nada, absolutamente nada. Sim. Só que era o único esporte que eu gostava. E é aquilo que a gente também falou no episódio do Baltazar, que a força... A determinação supera o dom, né? Sim. Se puder ter tudo junto, ótimo. Sim. Você vai ser aí um campeão, vai estar competindo e tal. Mas você tendo determinação, você consegue fazer qualquer coisa que você se propor. E eu sempre falo isso na Jovem também. Gente, tudo que é prioridade na sua vida, você tem tempo e você se dedica. Sim. Pra mim, prioridade é assistir o jogo do Flamengo. Você vai arrumar um tempo e você vai se dedicar a estar ali pra ver o jogo do Flamengo. Sim. A minha prioridade é ser... Rubens. Flamengo é Flamengo, né, Rubens? Porque eu tava falando isso com ele ontem. Se você quer ser um bom advogado de sustentação oral, você vai se dedicar àquilo ali. Sim. É só ser prioridade pra você. Sim. Isso eu falo, assim, com toda a convicção, porque eu aprendi na minha vida, eu vejo outras pessoas e é isso. E eu acho que aqui em Vitória, assim, não em Vitória, mas eu acho que no Espírito Santo como um todo, a gente tá num estado que fica no meio de 3 grandes estados, né, e a gente tem um pouco essa síndrome do impostor, né, a gente sempre acha que a gente é pequeno demais pro mundo, né, sim. Então, ter vivido também esses meses em São Paulo antes de decidir abrir o meu escritório, também foi muito importante pra mim, porque eu vi o quanto as pessoas lá são disruptivas, assim, sabe? Elas não estão preocupadas com o que o outro vai pensar, a gente se preocupa muito. Então, muitas das vezes, as pessoas, elas deixam, por exemplo, de fazer uma sustentação oral, não é porque ela tem medo do que ela vai dizer, mas ela tem medo do que as outras pessoas estão pensando, sabe? Será que estão me julgando? Será que estão achando que eu estou falando bem? Estou falando mal? E aí, sinceramente, a gente precisa um pouco parar de se preocupar com os outros e falar, e aí independente, se é sustentação oral, se é trabalhar, né, com outras áreas, né, às vezes, igual você falou, na advocacia de família também tem tantos produtos, tem planejamento, né, e tudo tem hold familiar, tem tanta coisa, e aí você traçar um objetivo, cara, eu quero chegar ali, que vai ser só o primeiro ponto, né, de chegada. Sim. Eu quero chegar ali, então, o que eu preciso fazer para chegar ali? Eu preciso de treino? Eu preciso de uma mentoria, né? Eu preciso de participar de uma comissão de jovens advogados para eu me espelhar neles e ver o que eles estão fazendo. Preciso sentar a bunda lá no TRT, numa vara do trabalho, ir no TST. TST tem... As sessões, elas passam no YouTube, sabe? É ao vivo, no YouTube. Você não precisa nem ir em Brasília para poder aprender, sabe? Então, assim, precisa um pouco dessa proatividade, dessa determinação. De falar, eu quero chegar nesse lugar. Então, qual caminho eu preciso fazer? Se você não tem ideia do caminho que você precisa fazer, você não pode ficar parado, você tem que tentar descobrir. E aí que entram as outras pessoas à nossa volta pra gente perguntar,
né? E aí entra na nossa questão de você pode ter um apoio dentro de casa, mas às vezes o apoio não está dentro de casa, né? Às vezes está num colega de advogado que saiu da faculdade junto com você, mas que tem ali, né, informações valiosas para te ajudar a guiar. Exatamente. Na OAB, você pode na entrar. comissão. Gente, Jovem Advocacia. A minha sócia está aqui de prova, que eu tô desde que ela se formou falando, entra na comissão da Jovem Advocacia, eles são maravilhosos. Eu me arrependo de não ter entrado, mas confesso que na minha época eu não estava muito ligado nessa coisa assim de comissões, então eu nem sabia, na verdade, que tinha. Né? Então, hoje, sabendo que tem, graças a Deus ela foi. E eu falo, gente, tem que participar, né? A gente tem que se espelhar em pessoas que estão no mesmo caminho que a gente, buscando, né, a mesma coisa que a gente quer. E aí, ir se ajudando, assim. Arrasou. Isso aí. Ó, muito obrigada pela sua participação. O Bruno já chegou ali, já contando os dedinhos. Sim, já. Mas antes da gente finalizar, eu queria muito agradecer, que já tá aqui com a gente em 2 episódios, já é o 3º que tá aqui apoiando, nosso patrocinador, Forte Mobile, que é uma contabilidade digital, super auxilia, principalmente quem tá iniciando com pacotes com preços acessíveis. Eles têm vários pacotes, desde os mais básicos até os mais avançados, para emissão de nota fiscal, com aplicativo de controle ali de contabilidade, contadores à disposição para tirar as dúvidas, fazer toda essa contabilidade mesmo de escritório que a gente não nasceu para fazer, né? Advogado não nasceu para fazer isso e nem pode. Então, assim, gente, aproveitem as condições da Forte Mobile, nossa patrocinadora. Sigam eles no Instagram. Aqui embaixo vai ter o Instagram deles e peçam mais informações. Que eu tenho certeza que o jovem advogado, principalmente, que quer ir atuar para uma empresa, vai precisar emitir nota fiscal, vai precisar ter um CNPJ, vai precisar fazer toda essa contabilidade e, obviamente, uma contabilidade digital com preço muito bacana vai auxiliar vocês nesse início de carreira. Então, não percam essa oportunidade. Muito obrigada, pessoal da Forte Mobile. E temos... Bela estampa, aqui olha, com essas canecas lindas, patrocinando a gente desde o primeiro episódio, nosso presente para todos os nossos convidados, com muito carinho. Nosso patrocinador desde o primeiro episódio e ainda com o serviço né? A gente ainda faz uns trabalhinhos que tem o melhor preço com eles. E é isso aí, gratidão. Um beijo, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Porque a gente é youtuber. Se inscrevam no canal, curtam aqui. Um beijo, até o próximo episódio.